Paz seja convosco. Amém. Tivemos um lanche saboroso, com diversas coisas, inclusive uma castanha que eu trouxe de Teresina, que as pessoas que estavam aqui tiveram a oportunidade de comer. Não é aquela castanha peba lá que você come lá, entendeu, no mercado. E o maracujazinho do Cerrado, com um pouquinho, nem tinha açúcar, não? Não. Sem açúcar, mas docinho, entendeu? E aí depois dessa parte saborosa e doce, eu tenho mais um chicote para você. Eu vou inverter uma pergunta para facilitar a exposição por causa do tempo. Então seria a pergunta 83, mas eu vou para a pergunta 84, que diz assim, ela é pequenininha. O que merece cada pecado? O que merece? O que eu mereço ao cometer pecado? Já vimos que pecado é a transgressão da lei, muito mais que isso. É a exaltação do meu ser diante de um Deus que é santo, santo, santo. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nessa vida como na vindoura. Então o pecado é algo tão sério, porque ele é cometido contra Deus, que esse pecado merece, não é merecia, merece a ira e a maldição de Deus nessa vida e na vida por vir. Exemplo disso, exemplo disso, Jesus Cristo na cruz. Tá? Então o que nós merecemos é isso. Punição natural do pecado. Qual é a punição natural do pecado? Você está dando para eles maracujá porque tem em casa para a gente comer isso? Tem mais do que você deu para ele, né? Porque ele já comeu um. Ele vai levar para a Rayane e outro para a Helena e outro para a Heloísa. Só precisa de 3. Tem mais que 3 aí? Punição natural do pecado. São as consequências advinda do próprio pecado, que é o que nós temos falado bastante, na condição de que às vezes a gente dá nome de maldição, fala que é demônio, e na verdade a punição natural do pecado são as consequências do próprio pecado. Então a minha esposa me repreendeu lá embaixo que eu comi muito pão com glúten, isso tem feito mal para mim. A consequência disso é que você vai ver, não adianta, não entendeu? Então é a consequência. Nós temos que entender que quando nós deixamos de fazer as coisas corretas, seja no âmbito natural, seja no âmbito espiritual, existem consequências. O bêbado desgraça a si mesmo e a sua família. O jogador perde todas as suas posses. A pessoa que é devassa se desmoraliza e perde a saúde e o respeito das pessoas. São consequências. Então, a primeira consequência que é do pecado não é necessariamente vinda de Deus, mas é a consequência da minha própria ação. Então, nós temos um Deus que cria e ele fala, faça assim. Quando eu faço diferente, o que acontece é que tem consequências. Então, o Felipe chega lá para o vendedor dele e fala assim, olha, hoje eu não vou, mas tenta manter aqui essas flores na água para elas não murcharem. Aí o cara fala, besteira, tira da água e deixa fora, deixa em cima do banco do carro no porta-mala. Quando vai pegar, tá murcha. Não é o diabo, não é a ação de Deus, é simplesmente a consequência da pessoa ter desobedecido uma lei, uma ordem que foi dada. São Agostinho diz em suas confissões que o pecado é a primeira punição do pecado. O próprio pecado, ele é a punição dele mesmo. Uma dúvida. O pecado ele pode atrasar uma bênção? Pode atrasar, não no sentido de no sentido de ter influência na mudança no coração de Deus, porque a ação de Deus, ela não é remunerativa. Você trabalha 30 dias, você recebe um salário. Felipe vende uma rosa, o cara dá o dinheiro em troca. Tudo bem? Com Deus não funciona assim. Mas se Deus ele tem um plano para você, que não é diretivo, não é eleição, não é eletivo, e ele manda você fazer alguma coisa, tem uma ordenança na palavra,
e você não faz, tem consequência. Então, nesse sentido, pode atrasar. Então, se eu não cuido da Rosângela, como Cristo amou a igreja, eu oro e a minha oração não chega a Deus. É uma consequência. E isso atrasa o que deveria ser para acontecer. Tá? Mas não é porque Deus, quem faz isso é o Papai Noel. Papai Noel, se você for mal, aí ele não coloca as coisinhas na tua meia lá. Deus não. Ele continua te amando porque o amor dele é a respeito de Cristo, não a respeito de você. Primeira punição natural é a consequência do próprio pecado. E a segunda, a punição positiva. A transmissão está aqui? Não sei, deveria estar. Não mandou. Eu não mandei mesmo. Deixa eu mandar. Não, mas é que eu tenho que mandar pro grupo do vídeo, você não tem ele. Eu não mandei mesmo. Peraí. Igreja, cadê o resto? Cadê o outro? A segunda parte é a punição positiva. É devido à ofensa voluntária ou inconsciente em pensamento ou realização, em conhecimento ou ignorância, e merece também a punição do inferno. Então nós temos a primeira consequência do pecado, que é o próprio pecado, na nossa vida, na nossa terra, aqui onde nós moramos. E a segunda punição é o inferno. Para aqueles que não têm o sangue do Cordeiro sobre a vida deles, eles vão passar a eternidade no inferno. A punição do pecado, assim como a salvação, não envolve castigo ou recompensa, que é aquilo que eu falei para Moisés, não é remunerativo. Não é porque eu agi mal que eu vou receber a punição. Mas a manutenção da ordem na legislação determinada por Deus em seus decretos eternos. Ele determinou o quê? Se uma pessoa, ela tem uma vida pecaminosa, se essa pessoa, ela ouve a palavra de Deus e não a cumpre, e se essa pessoa, em especial, ela não tem o sangue do Cordeiro sobre a vida dela, o que acontece é que ela vai ser levada para o inferno. Essa é a norma que Deus estabeleceu. Não concordo, acho que está errado, cria o seu próprio mundo do universo, e lá você vai gerenciar. A punição pelo pecado é devida a toda a humanidade. Todos pecaram e merecem somente a ira divina. Somente a graça de Deus em Cristo pode salvar o pecador. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era seu prazer e a sua vontade. Então nós temos toda a humanidade condenada, de Adão até o último homem, exceto Cristo. Deus decide salvar pessoas. Por que ele não fez com todos? Porque ele não quis. É claro que para nós, que nos sentimos eleitos, é mais confortável falar numa condição dessa do que uma pessoa que vai ser levada para o inferno. Mas Deus não salva uns e manda outros para o inferno, ele manda todos para o inferno. Só que por causa do sangue, do sacrifício de Cristo, alguns eles são salvos. Nós não sabemos que são eleitos, né? Só Deus sabe, mas a nossa missão é pregar para que... Apesar de eu não saber se você é, eu sei que eu sou. Não, assim, não, a gente não sabe quem são os eleitos. Eu sei, tô zoando. Mas a nossa missão é pregar para que o filho, ao ver, escute. Né? Ou para o que não é filho, não escute. E vá para o inferno pela sua pregação. Sim. Fazendo a inversão que eu falei das perguntas, eu falei do 84, que era pequenininha. Pergunta 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Tradução.
Há pecadinho e pecadão? Não. Tá? É exatamente o que a pergunta 83 está perguntando. Tem pecadinho e pecadão? Se você mentir para o teu irmão e você for lá e degolar um bebê, é a mesma coisa? Moralmente, a nossa mente começa a estabelecer níveis e padrões. Para Deus, não. Sempre que você ouvir esse tipo de coisa, você lembra do avião e a pessoa olha para baixo, é tudo do mesmo tamanho. Essa é a pegada. Alguns pecados em si mesmo, em razão das circunstâncias agravantes, eles são mais odiosos do que à vista de Deus, do que os outros. E aí eu não estou dizendo que tem pecadinho e pecadão. E sim que são pecados que têm circunstâncias que, quando você alcança outras vidas, as consequências elas vão ser mais sérias. Ou seja, se você cometer um pecado nível 1 e você cometer um pecado nível 3, você continua sendo merecedor do inferno e digno de morte. Mas o inferno, para aquele pecador nível 3, ele vai queimar mais e vai doer mais. Normalmente esses pecados mais graves, normalmente eles tendem a vir com muitos outros atrás, entendeu? E alcançam muitas vidas. Alcança outras pessoas, entendeu? Planejar, eu quero matar, você planeja, você está indo realmente com dolo, culpa, você vai tendo os agravantes da situação. Mas não quer dizer que aquele pecado é menos odioso a Deus. Mas as consequências são diferentes, né? Exatamente. Na lei dos outros, né? Tipo, você roubar uma balinha, você é a mesma coisa errada, pecado. Mas se você roubar um banco, a consequência vai ser diferente, mas o pecado é o mesmo. Tá? Não existe pecado sem importância para Deus. E aí nós temos que entender que todos os pecados eles são sérios, porque se referem à divindade do próprio Deus. Todos os pecados são malignos e são odiosos. À vista de Deus não existe pecado que possa ser descartado. Então, apesar de ter a nomenclatura em algumas denominações de pecados mortais e outros pecados não mortais, entendeu? Para Deus é tudo pecado. O pecado, a tradução dele, além de a transgressão da lei, quando você olha dentro da figura humana, ele é simplesmente a demonstração do amor a si mesmo. Você só comete um pecado quando aquilo te beneficia. Se aquilo te prejudicar, você não comete. Se eu falar para qualquer um, fala assim: ô dona Sônia, vem aqui e coloca o dedo na tomada. Você vai colocar? Ah, já deu até risada. Por que não coloca? Porque está prejudicando o outro. Então nós até mandamos outras pessoas fazerem essas coisas, mas nós não fazemos para nós mesmos. O pecado é o amor a si mesmo, o desejo e a determinação de ter o seu próprio caminho. Então as pessoas continuam achando que elas podem fazer o seu próprio caminho. Eu construo e defino o meu destino. Sim, tudo bem, você não tem um Deus soberano. Quando você confronta a pessoa em relação à soberania de Deus, aí ela se escama, porque ela quer que o Deus ele seja soberano, mas que eu possa fazer o que eu quiser. Porque se eu fizer uma coisa de errado, eu tenho que pôr a culpa em alguém. E se eu tenho um Deus que não é soberano, aí a culpa é minha, então eu não quero isso. Não é correto ver o pecado somente como a quebra da lei. O pecado é uma violação da relação pessoal com Deus, como nós falamos na pergunta anterior. Cristo não agradou a si mesmo, ele agradou a Deus. Então, em todas as passagens, quando ele se refere à figura de Deus, Pai, ele fala: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mas aí você tem que lembrar e entender que tanto Deus Pai como Deus Filho, eles são iguais em essência. Então ele se submete voluntariamente, que é o que nós falamos do papel da esposa. É a submissão alegre e voluntária da esposa que é agradável a Deus. Não é debaixo da mão de ferro. É agradável e voluntária, que é exatamente a condição de Cristo, em que ele tinha toda a autoridade de dar um murro na mesa e falar para Deus: Pai, não vou fazer, estou voltando para casa outra vez. Não, Lulu Santos, ele poderia fazer isso, mas ele não faz, porque a submissão dele é alegre e voluntária. Não é correto ver o pecado somente como a quebra da lei. O pecado é uma violação da relação pessoal com Deus. Cristo, nosso maior exemplo, não agradou a si mesmo, agradou a Deus. O maior obstáculo do relacionamento do homem com Deus é o seu próprio coração. É eu saber esperar, eu saber entender que aquele processo que está acontecendo está sendo
gerido por Deus, não colocar o diabo na jogada, entender que as minhas ações elas trazem consequências, em que Deus ele transforma aquela coisa ruim que nós fizemos numa bênção, mas antes tem que tratar a ferida, tem que passar o metiolate na ferida, arde, dói, dá incômodo, você está curando, encosta no lugar, machuca de novo, fica sensível, depois quando fica a cicatriz, é todo o processo. O maior obstáculo do relacionamento do homem com Deus é o seu ego, ou o seu coração. A negação dos seus méritos, méritos de Deus, e da sua justiça própria, a negação dos seus méritos, da sua justiça própria, são os primeiros passos do homem para seguir a Cristo. Como que você começa a seguir a Cristo? Eu não mereço nada além do inferno. Eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom cidadão, eu não sou um bom pastor, eu não sou um bom amigo, e eu dependo de Cristo. Eu não tenho condição de fazer nada da minha própria força. Eu não tenho justiça própria. Quando a coisa acontece comigo, eu recebi exatamente o que eu merecia. Eu passei a dificuldade, eu mereço isso. Deus sabe o que faz. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Apóstolo Paulo faz isso. Cristo faz isso. Ele não se agrada a si mesmo. E ele recebe o pecado meu e seu sobre os seus ombros. E ele não, como uma ovelha muda, ele vai para o matadouro. O que é esperado de mim quando o meu próximo ele me agride? Que eu fique de boca fechada. Eu não estou colocando aí na condição de um cara que é machão e dá um tapa na orelha da esposa e a mulher tem que ouvir. Não é nada disso. Estou falando das agressões normais do dia a dia. Alguém passou na nossa frente, alguém fez alguma coisa. Pô, eu queria comer aquilo e não comi porque o outro comeu. Aquela é a nossa ira. Alguém me fechou no trânsito. Então essa manifestação de ira não é uma manifestação de ira que é passível aos filhos de Deus. Nós temos que devolver o mal com o bem. Porque se nós devolvemos o mal com o mal, nós inflamamos a situação e nós não trazemos nenhum problema, nenhuma resolução. Por isso que, é aquilo que eu falo, dentro do lar, a responsabilidade de trazer paz ao lar é do homem, independente se a mulher está certa ou não. E isso não quer dizer se submeter a uma situação errada. Tem a ver com você trazer paz ao seu lar. E a obrigação do homem fazer isso. O menor dos pecados é uma ofensa contra um Deus que é santo e infinito. Qualquer pecado, por menor que seja, ele é tão agressivo como qualquer outra divindade de Deus. É um exemplo que de vez em quando eu dou para vocês. Se você, a Esther, está saindo com o carro e ela bate num Fusca velho, ocorreu um dano. E provavelmente ela vai ter que pagar aquele dano. Mas se ela deu a ré e bateu nesse mesmo Fusca, e o dono desse Fusca é o presidente do STF, você está em maus lençóis. Porque o dano, apesar de material ter sido o mesmo, com a pessoa, contra a pessoa que foi infligido aquilo, traz uma gravidade maior. Imagina a relação a Deus, que é infinito. Então, todos os nossos pecados em relação a Deus, eles são imperdoáveis pelas nossas próprias ações. Todavia, a Bíblia nos coloca alguns pecados que são em si mesmos agravados pela malignidade nele contida, que foi aquilo que o Felipe falou. Alguns agravantes. Primeiro, pecados religiosos. O pecado mais grave ocorre de forma ativa quando a pessoa viola um preceito que ela sabe ser verdadeiro, e de forma passiva quando a pessoa tem o conhecimento para evitar a violação do preceito e não o faz. Situação 1. Eu sei que está errado, eu não devo fazer isso, eu vou lá e faço, sendo filho de Deus. Grave. Eu, sendo filho de Deus, sei que eu posso fazer um bem para o Carlos, e eu não faço esse bem para o Carlos, eu me abstenho, cometi um pecado grave. Para Deus isso é grave. Se você é uma pessoa que faz contenda com irmãos, pecado grave. 7 pecados Deus não gosta, e o 8º ele odeia.
fazer contenda entre os irmãos. Colocar filhos de Deus contra filhos de Deus. Com palavras, comentários. E nós fazemos isso muito. Fazemos isso muito. Lá no nosso evento, lá da prainha lá, isso aconteceu. Se levantou o nome de uma pessoa e começou a se falar mal daquela pessoa sem que aquela pessoa está lá. Você está colocando pessoas contra pessoas. Sem que a pessoa ela possa se defender, independente se a pessoa está certa ou está errada. No mínimo ali está levantando um falso testemunho, que é levantar uma palavra de imprecação contra uma pessoa, de maldição contra a pessoa, sendo que aquela pessoa não pode fazer nada, não pode se defender. Pecados mortais e pecados veniais ou pecados leves, isso é um erro. Essa classificação não tem suporte bíblico, pecadinho e pecadão. O salário de qualquer pecado é a morte. Não está dizendo lá, o salário do pecado, da seção A, que diz, é morte. Os outros não são. O apóstolo Tiago, ele é muito claro e fala, o salário do pecado é a morte. A cobiça, ela é gerada primeiramente na nossa mente. Depois no nosso coração. Começa a trabalhar a vontade de você querer ter aquilo. Você é seduzido por aquilo. Você comete aquele pecado. E aquela prática repetitiva daquilo leva à morte. Que morte que é? Em regra, espiritualmente, afastamento de Deus. E pode ser também uma morte física, dependendo se o cara usa droga, se o cara faz qualquer coisa que seja ruim para o corpo dele, entendeu? Ele gera morte. Essa classificação de pecados mortais e pecados leves não tem suporte bíblico. O salário de qualquer pecado é a morte, e o perdão dos pecados ocorre unicamente em Cristo. Nada que o homem realize pode por si mesmo representar o perdão dos pecados, ou diminuir, ou aumentar. Pecado é pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Melhor a gente começar logo a estudar Romanos, logo, né, que te mata essa história. Né? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Duas escolhas. Ou você vai para um lado, ou vai para o outro. Ou faz o que Deus manda, ou faz o que sua vontade manda. Se você segue o seu caminho, morte. Se você segue o caminho de Deus, vida eterna ao lado de Deus com Cristo Jesus. Senso comum. Isso traz uma ideia de que Deus tolera os pequenos pecados já baseados na afirmação anterior, que há pecados grandes e pequenos. Isso traz uma ideia de que Deus tolera os pequenos pecados. Isso acontece bastante no contexto da juventude, em que você fala alguma coisa e a pessoa fala, não tem nada a ver. Ou você olha para a sua condição pecaminosa e você compara a sua situação em relação à ação de outro. Eu sou adúltero, mas eu adultero só com uma mulher. Aquele adultera com 3. As pessoas fazem essa matemática. Porque elas acham que o Fernandinho Beiramar, que está lá preso, lá na prisão lá de segurança máxima, lá, ele é mais pecador do que eu. Então eu sou melhor que ele. Isso é justiça própria. Não existe pecado que é dispensado por Deus. É só uma fofoquinha. É só uma fofoquinha santa. Aí eu falei isso aqui para o Felipe, do Moisés, só para orarmos, só compartilhei com ele. Aí você muda os nomes para você dar uma entonação espiritual para uma coisa que é pecaminosa. Muitos chamam os pecadinhos de falhas, faltas, deslizes. Igrejas mudam a nomenclatura para que a pessoa não ouça a palavra pecado. Então a Nara, que é uma moça que eu aconselho, que ela veio uma vez aqui, é da congregação cristã, ela fala, lá não se fala em pecado. Fala que são deslizes. Você deslizou. Pecado não. Em algumas denominações, você fala que não, eu não cometo pecado. Eu cometo deslize. Eu estou há 6 meses sem pecar. Porque eu cometo um deslize, eu cometo um erro, eu cometo uma falha. Pastor, no livro lá da Santidade, né, o primeiro capítulo fala sobre o pecado, ele fala que o primeiro efeito colateral do pecado é o engano. Ele leva as pessoas para o engano, que é justamente isso. Não, Deus é misericordioso. Deus é amor.
Deus vai me lembrar no dia da misericórdia dele, né? Isso são verdades, porém deturpadas. O maior exemplo que nós temos de como Deus trata o pecado é o que ele fez com o filho dele. Exatamente. O filho dele, o único justo, ele foi capaz de fazer aquilo. Como é que eu vou chegar e vou pregar para mim, é só um pecadinho, Deus é misericordioso? Ele não poupou o filho dele, vai me poupar. Não só não poupou, como se alegrou em moê-lo. Você entende? Entendeu? E o pecado, quando no início, ele nunca chega aqui, porque eu tinha até anotado, ele nunca chega para a gente e fala bem assim, nós somos rápidos em esquecer que a aplicação do pecado raramente se apresenta diante de nós dizendo, eu sou teu inimigo mortal e quero te admirar. Ele nunca vem com isso, ele sempre vem atrativo. Porque o hábito pecaminoso, ele é mentiroso. Ele fala que ele é irresistível. Ele fala que você não pode dizer não a ele. Ele fala que vai fazer bem a você. É a figura de Satanás. É exatamente o que você quer ouvir. Exatamente, porque o meu coração, do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios. Por quê? A mente já tem no coração esse desejo. Você passa para o coração e começa a alimentar ele com ideias e pensamentos. Você colocou em prática, praticou várias vezes, vira um hábito, já era. Você está escravo. Você ia falar, Esther? Senso comum, isso traz a ideia de que Deus tolera os pecados menores. Ele é todo amoroso, não levará em conta esses pecadinhos. Muitos os chamam de falhas, deslizes. Mas não se iludam, todo pecado será levado em conta. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6:7. Sei. Normalmente quem pergunta, mas... Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Por que você semeou a discórdia pulando a vez do Moisés? É só porque é o negócio da academia lá? Então vai lá, Moisés. Só para mostrar que não pode. Lê de novo. Não vos enganeis. Apóstolo Paulo falando para a igreja da Galácia. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Como é que você zomba a Deus? Deus vai ser misericordioso. No dia do juízo ele vai lembrar, não tem problema. A lei dele não é assim. Quando o povo estava cativo lá na Babilônia, e havia o julgamento da parte de Ezequiel, eles falam, não, que isso? Isso aí é para muito longe, vai demorar para Deus fazer isso. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Semeou cajuzinho do cerrado? Olha cajuzinho do cerrado. Maracujá. Não, mas não tem cajuzinho também? Então pronto. Cajuzinho do cerrado. Semeou maracujazinho do cerrado. Olha o que, Luli? Banana? É isso que o pecado quer. É isso que o pecado quer. Boa, Luli. A gente combinou direitinho, hein? Isso aí. Hein? A minha filha é assim. Eu dou... Tá... É dinâmico. Entendeu? O pecado imperdoável. Esse pecado não é propriamente contra a pessoa do Espírito Santo, mas é a negação da sua obra. Atribuindo, por exemplo, a salvação a outras causas. E aí, quando você... menospreza a ação do Espírito Santo e nomina a ação dele como sendo qualquer outra coisa, é uma forma de blasfêmia do Espírito Santo. É um tema que é complexo, há muitos entendimentos, e a gente tem apenas uma ação e uma referência ali naquela passagem em que os fariseus, saduceus, eles olham para a ação do Espírito Santo e falam, isso é obra de demônio. Aqueles homens, eles conheciam as escrituras sagradas. Enquanto eu falo para você assim, decora aí o Salmo 23, aí você vem aqui, entendeu? O cara sabia a Torá inteira. Eles sabiam de cabeça o texto inteiro, no mínimo da Torá. Havia rabinos que sabiam o Antigo Testamento inteiro de cabeça. Então aqueles homens sabiam o que eles estavam fazendo. E aí quando Cristo vem trazendo as escrituras sagradas, ele olha para os caras e fala assim, mas vocês não sabem que Davi fez isso? Não, vocês não podem comer o pão assim. Mas você não viu o que Davi fez? Você não leu?
Nicodemos, mas você sendo um mestre da lei, ou seja, sabedor de todas as coisas, você não entende o que eu estou falando, que importa nascer de novo? Você não leu o texto bíblico lá no livro de Joel, no livro de não sei o que, de Osés, que tem que nascer de novo? A mudança? Você não leu? Então, essa blasfêmia do Espírito Santo tem a ver muito com eu tenho conhecimento e eu nego esse conhecimento. Não é a questão da ação da iniquidade, não é a ação do pecado, mas algo muito mais sério, muito mais grave. Em especial dentro da área do ensino, em que eu aprendo uma coisa errada, eu sei que está errada, e eu vou propagar. Isso acontece bastante na área sexual. A gente tem prostituição, impureza e lascívia, os 3 primeiros pecados dentro da área sexual. A lascívia é um estado de que eu não só faço, não só aprovo quem faz, mas eu quero ensinar pessoas a fazer. E eu não fico satisfeito enquanto não tiver o escândalo público em relação à minha ação. Isso é lascívia. Enquanto a coisa começa com prostituição lá na mente, apenas alguns pensamentos passeando, quando cai na lascívia, e aí você pode fazer uma transposição em relação a essa ação contra o Espírito Santo. Marcos 3, 29. Se o Carlos não lê de novo, né? Posso ler. É 324 329. Marcos 3, 29. Pode ler. Jesus falou assim, porque diziam que eles estavam dominados pelo espírito mau. Caraca, que... Nossa. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Tá? Na versão bíblica, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O pecado para a morte. Este não é um ato inocente, mas um erro voluntário com relação ao Evangelho. Quando a pessoa recebeu o conhecimento da verdade, renegou essa verdade, negando que a salvação e a vida eterna são exclusivamente pela graça de Deus. Então, quando você nega isso, cai novamente dentro da condição da blasfêmia do Espírito Santo, você está tirando a ação divina de Deus, como sendo aquele que executa e faz todas as coisas. E você coloca a tua salvação apoiada em coisas humanas, em ações humanas, como por exemplo os espíritas fazem. Então ele acha que por fazer boas obras, ele vai receber na hora lá do juízo, está lá na balança, coloca as obras boas, coloca as obras ruins, a balancinha fica, se ela pender para o lado bom, beleza, está aprovado. Isso é um conceito da Grécia e antigos povos, em que tiver sempre um ancião fazendo isso. E a gente não tem isso porque nós entendemos que o nosso Deus é soberano e não há mérito em relação às coisas espirituais. No caso de Ananias e Safira, eles não tinham consciência que Deus era onisciente, ou eles queriam enganar apenas os apóstolos? Você me responde. Porque se eles tinham consciência que o Espírito Santo era onisciente, eles não fazem tal coisa. Não faz? Se a blasfêmia do Espírito Santo é exatamente você ter a consciência daquilo e fazer, que outra situação ocorreu como aquela? Quando o apóstolo Pedro confronta eles, ele fala que eles fizeram o quê? E contra quem? Por quê? Qual foi a fala com Ananias? Por que você decidiu mentir para o... Eles tinham consciência? Se não tivessem consciência, o apóstolo Pedro estaria falando uma mentira. E aí quando vem Safira, o que acontece? A mesma coisa. Por que você e o seu marido intentaram mentir para o Espírito Santo? Ou seja, eles tinham consciência do que estava acontecendo e decidiram fazer. O pecado para a morte é a negação voluntária a respeito do verdadeiro Evangelho, que é a salvação pela graça, somente e mediante a justiça perfeita de Jesus Cristo. Nada mais será acrescentado. O trabalho de Cristo não pode ser complementado pelo homem, apesar do apóstolo Paulo dizer, eu completo os sofrimentos de Cristo. Completar os sofrimentos de Cristo não é completar a obra de Cristo.
Completar os sofrimentos é viver como ele viveu. Sofrer como ele sofreu. Padecer como ele padeceu. E de boca fechada. 2 Pedro 2:22. Eu não sei quem que eu... Foi o Carlos? Acho que foi o Carlos. Foi você que eu falei para decorar os livros da Bíblia e você falou bem ao contrário? E ele falou ao contrário, cara. Ele não consegue falar no negócio certo, ele fala hebraico. É. Loucura. Vai lá, não é você não, cara. Menise. 2 Pedro 2:22. Com eles aconteceu que de certa dade verdadeira. O cão voltou seu próprio corpo, e a porta lavada voltou a revolver-se numa amassada. Tá? O que é isso? Você sabe que é verdade. Você foi instruído na palavra. E você faz o quê? Volta novamente à velha prática, fazendo a coisa que está errada. É fato também que as pessoas que cometem o pecado para a morte o fazem de forma consciente e não desejam as orações de respeito. E aí é o diferencial entre nós, pecadores costumazes, que fazem o mesmo tempo toda hora, só que o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. Então é a luta entre a carne e o espírito que o próprio apóstolo Paulo tinha, porque a carne milita, guerreia, luta Muay Thai com o espírito, entendeu? Porque eles não se suportam, entendeu? É uma guerra que não tem fim, não tem juízo, não tem ringue, entendeu? É o pau torando o tempo inteiro. Hã? Aqueles que julgam ter cometido esse pecado e desejam orações e respeito, seguramente estão no caminho da salvação. E essa é a nossa... Entendeu? Se você é uma pessoa que peca, e peca, e peca, e peca, e peca, e peca de novo, e você olha para o espelho e fala, caraca, de novo estou fazendo isso? Eu preciso mudar? E só esse sentimento, só dessa inclinação do coração, quer dizer que o Espírito Santo está dentro de você te convencendo que você precisa mudar. Porque se não for, abismo segue outro abismo. Para finalizar, 1 João 5,16. 1 João, capítulo 5, 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que volte. Tá, então o apóstolo, Deus está falando através do apóstolo João, que se você vê que uma pessoa, ela está andando no caminho da iniquidade e ela não quer mudança, deixa ela. Se a pessoa ela quer ajuda, ofereça a mão. Então uma das perguntas que me fizeram lá, pastor, quanto você tem que ir atrás das pessoas? Não, perdoar sim. Ir atrás não. Ir atrás não. Então, eu normalmente vou e falo, e tal situação. Se a pessoa, ela decide fazer, beleza. Se ela não decide, siga o seu caminho. Precisou de ajuda? Precisou de ajuda? Não, aí que está falando. Tem casos que você tem que, inclusive, deixar para lá. Tá? Deixa para lá. Ezequiel foi um caso. O povo de Israel estava indo para o cativeiro babilônico, estava no cativeiro, e Deus fala, não ora por esse povo, porque não tem mais salvação para ele nessa parte. Eles vão passar. Não ore e não interceda. Porque aí essa oração, ela é uma oração que vai contrária, inclusive, à vontade de Deus. Às vezes a pessoa ela tem que passar pela taca. Entendeu? Passar pelo deserto para quem sabe ela ser resgatada. É o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo fala assim, eu vou entregar esse cara para Satanás. Quem sabe a alma dele se cura. Ele vai orar por esse cara de novo? Vai deixar que ele se converta, que o Espírito Santo possa realmente convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Hã? O que tem o rei Manassés? Que ele cometeu muita iniquidade, mas ele acabou se convertendo através do deserto que ele passou. Exatamente. Só que mesmo a conversão dele não desfez a maldade do coração dos homens, porque as pessoas, elas viveram tanto debaixo do jugo daquele cara, que apesar dele se convertir, não é bem assim. O exemplo dele por tantos anos, mais de 40 anos, já tinha sido dado e o povo continuou dentro da... Vai ser lá no céu. Você conseguiu ele, eu fiz a mesma coisa que ele fez, ele entrando no céu.
Amém? Senhor, te louvamos pela palavra pregada, pelos ensinamentos compartilhados, nos dá sabedoria e entendimento para que nós possamos, Pai, ser encontrados como pessoas que põem os seus mandamentos, suas ordenanças e as suas ordenanças em prática. Que nós não sejamos cristãos apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Até lá, Pai querido, tem misericórdia de nós e nos adestra os caminhos, Pai, que Ele mostra o caminho que devemos seguir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.